Olá, estamos de volta com o programa Fiscais da Natureza. Aqui ao meu lado o ornitólogo Fábio Schunk, a gente está falando sobre aves. Por que as aves estão em todos os ambientes da Terra? Bom, as aves têm esse diferencial, comparado a outros grupos de animais, que é a questão da adaptação. Então, durante o processo de evolução, na qual passou o planeta Terra aí, em funções climáticas e geológicas, as aves foram se adaptando às diferentes condições. Então você tem hoje animais que vivem desde situações extremas, como áreas geladas, árticas, até áreas úmidas, tropicais e ambientes aquáticos também. Então, praticamente em função das adaptações que elas desenvolveram, como pena, tipos de plumagem, pernas, as patas propriamente ditas, os bicos, em função de alimentação. Então, é um conjunto de fatores aí que levou a essa adaptação tão ampla e hoje presente em todas as áreas do mundo. Vamos falar a importância das aves realmente para nós e para o meio ambiente. As aves fazem um controle de insetos? Dentro do papel biológico das aves, a gente pode destacar aí, na verdade, uma questão muito importante, que é o controle de insetos e roedores, na verdade, Então, dentro das aves que comem insetos, que são chamadas de insetívoras, você tem um grupo muito grande que come diversas espécies de inseto durante o dia e a noite até. Então, acabam controlando esses animais. A gente chega a encontrar, às vezes, no papo de um beija-flor, por exemplo, ou de uma outra ave, mais de 100 indivíduos de inseto. Então imagina um grupo de milhares de aves comendo uma quantidade boa de inseto. Então isso ajuda o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida na cidade. Claro. Se não existissem essas aves, seria muito mais difícil viver nas áreas urbanas principalmente. E a questão de roedores, principalmente pelas aves de rapina, que aí são as corujas e os gaviões, que têm como alimentação básica pequenos roedores e ratos que estão aí se proliferando por várias cidades. E como que as aves colaboram para polinização e para disseminação de sementes? Comendo o fruto de uma árvore e jogando esse fruto em outra região, acaba disseminando essas sementes e ajudando no replantio, e os beija-flores principalmente, que polinizam as plantas em função do néctar. Então, ao se alimentar do néctar, eles ficam com o pólen na região da cabeça, e visitando outra flor, ele leva esse pólen para outra flor, fazendo lá o cruzamento fundamental para que ela se reproduza. Então, as aves são extremamente importantes aí dentro desse grupo que ajuda a parte de vegetação, na verdade. Se não existissem aves, o ser humano seria incapaz de fazer esse papel que elas fazem. Sem as aves, eu não sei nem como seriam, o equilíbrio do ecossistema seria bem mais complicado. No Brasil existem muitas aves migratórias? Sim, dentro dessas 1.832 espécies, uma boa parte são migratórias. A gente divide as migratórias em migratórias do norte e migratórias do sul, ou seja, migratórias de verão e as migratórias de inverno. Então, o grupo mais importante, talvez mais numeroso, é um grupo de aves que vem da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, no período de inverno deles lá, e vem para cá no nosso verão, fugindo desse inverno, que lá é muito rígido, à procura de alimentação. Então, a migração é bem isso, é um processo que leva as aves a sair de uma região e ir para outra, geralmente uma região de reprodução, para a região de alimentação num período determinado do ano. Então, essas aves começam a chegar no Brasil por volta de agosto, setembro, final do inverno, começo da primavera, passam por aqui todo o período do nosso verão e começam a retornar para a América do Norte, onde elas vão se reproduzir novamente, por volta de março ou abril. Então é o período que elas ficam aqui no Brasil. Quanto que uma ave consegue voar assim, sem parar? Receptores de satélite, na verdade, em algumas aves, conseguiram detectar voos entre 12 e 14 mil quilômetros. Nossa. Às vezes sem escala nenhuma. A ave sai de um ponto e vai até o outro num voo constante. Então, isso foi detectado em alguns maçaricos, inclusive um dos maçaricos que passa pela cidade de São Paulo, que é o Batuíru-Sul, que voa a 14 mil quilômetros, e até algumas espécies de marrecas também, que foram detectadas na região da Rússia e Ásia. Então, é uma capacidade extremamente alta de voo. Então, quando elas chegam numa região, elas chegam super debilitadas, precisando se alimentar e descansar por um certo período para continuar o período de migração. Qual a função do canto de uma ave? Elas cantam basicamente por dois motivos. Ou para atrair o seu parceiro de reprodução, então na época de reprodução elas cantam para atrair esse indivíduo, ou para espantar outro indivíduo do seu território. Grande parte das aves são territorialistas, elas vivem num determinado tipo de ambiente. E se o indivíduo chega nesse território, ela tem que espantar, porque ali é o território dela, ali que ela se alimenta, ali que ela tem a sua vida. Então, o canto é basicamente para isso. É verdade que o canto de uma ave muda de região para região? Ela tem sotaque?
Sim, principalmente nas espécies com distribuição ampla. Então, uma ave que ocorre em todo o Brasil, como por exemplo a cambacita, que é uma ave comum, que muitas pessoas conhecem, ela ocorre desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, então todo o território nacional. O canto dela, ao longo do Brasil, ao longo dos estados, acaba mudando, porque são populações diferentes, de ambientes diferentes, então eles estão sofrendo interferências diferentes, né, em relação ao habitat delas. Então isso acaba influenciando totalmente na voz. Por que o canto do Irapuru ficou tão famoso? Bom, na década de 70, né, 60, 70, um engenheiro aqui da cidade de São Paulo, chamado Douglas Frisch, começou a gravar os cantos das aves. Ele foi pioneiro nisso no Brasil. E ele gravou uma voz da Amazônia, que é o tal do Irapuru, que é uma ave que tem uma lenda atribuída a ela na Amazônia. Então ele acabou gravando essa espécie e gravou um vinil na época e publicou esse disco. E popularizou pelo Brasil todo, então muitas pessoas sabem dessa história e conhecem o Irapuru em função do canto dele, né? Então dizem que é uma ave que tem um canto raro, que quando ela canta outras aves param de cantar, mas na verdade, para quem estuda as aves, como os ornitólogos, a gente descobre que na verdade a lenda é baseada em muito misticismo mesmo, né? Na prática é bem diferente. Então o Irapuru é uma ave comum na Amazônia como um todo, ela é parente da corruíra, que todo mundo conhece, que tem nas casas das pessoas, né? E ela canta mais tarde que as outras aves. Então, geralmente na floresta, as aves começam a cantar muito cedo e o Irapuru canta um pouco mais tarde. Então, quando ele começa a cantar, geralmente as outras aves já pararam de cantar. Então, por isso que as pessoas acham que ele começa a cantar e os outros param para escutar. Então, na verdade, não é uma diferença de horário mesmo, né? Uhum. E ninguém vê o Irapuru justamente porque é uma ave pequena que fica escondida na vegetação e você só escuta o seu canto, que é muito forte e muito melodioso. Realmente é um dos cantos mais bonitos das aves do Brasil. Então merece uma atenção especial em função dessa beleza do canto. Hoje em dia já tem bastante local que faz reprodução legal para você comprar a ave de uma forma legal. Por que existe tanto tráfico ainda se tem essa outra opção? Pois é, na verdade a cultura, né, de você ter ave em cativeiro no Brasil, ela vem antes da colonização. Então os índios já tinham animais em cativeiro, já mantinham animais em cativeiro. Então com os portugueses, a colonização mais moderna, isso passou a ser comum também. Então é difícil você mudar a cultura de um povo, né? Ainda mais quando é uma cultura com mais de 500 anos. Então é difícil você falar não pode, apesar de ser proibido, né? Tem a lei de crimes ambientais que proíbe, você não pode capturar nem mexer com animais silvestres, manter em gaiola, mas as pessoas insistem em ter. Então uma opção seria você ter animais comprados de criadouros cadastrados pelo IBAMA, mas ainda são animais que são meio caros, porque tem todo o processo de reprodução em cativeiro que não é barato. Então as pessoas ainda preferem comprar animais do tráfico, né? Então é uma questão séria, precisa ser combatida com fiscalização e principalmente conscientização para as pessoas não comprarem animais silvestres, mas caso ela goste muito e queira ter um papagaio, alguma ave, que ela procure um criador credenciado pelo IBAMA e ajude, né, esses criadores a se estruturarem e a fornecerem animais legalizados para as pessoas. Mas é uma questão bem séria essa parte do tráfico de animais aí. Fábio, no Brasil existem ainda muitas espécies ameaçadas de extinção? Sim, como o Brasil tem uma das maiores diversidades de ave, infelizmente também tem o maior número de espécies ameaçadas, né? Então o Brasil hoje lidera as listas de aves ameaçadas justamente em função da degradação do meio ambiente, né? Principalmente a Mata Atlântica e agora também o Cerrado, que é um outro ambiente também que vem sendo destruído, e como também tem várias espécies endêmicas, essas espécies automaticamente passam a ser ameaçadas também. Qual a principal causa? Poluição, caça ou desmatamento? De uma forma ampla, desmatamento é o pior, porque ele acaba com o ambiente das espécies. Então você faz com que elas não tenham como sobreviver ali naquela área. Mas esses outros tópicos também são bem fortes, porque a caça ela é muito pontual e ela geralmente acaba com as espécies de porte maior, né? Espécies comercializadas ou para gaiola, para servir como ave de cativeiro, ou mesmo para servir como um alimento. E a poluição acaba interferindo na biologia das espécies, o que leva a diminuição de populações e aí, consequentemente, a extinção. Então, são os principais fatores mesmo, né? A gente está cansado de saber que faz muito mal e a gente não para de ver lixo na rua, né? As pessoas continuam jogando. De que forma esse lixo faz mal para as aves?
Pois é, lixo de uma maneira geral é prejudicial em todos os sentidos, né? Principalmente quando ele não está no local que ele deveria estar. Então, se você tem lixo hoje no chão, na floresta ou em ambiente aquático, né? Rios e lagos e até no mar, você acaba influenciando diretamente nas aves, porque a ave não detecta aquilo como um lixo, ela ingere aquilo e acaba atrapalhando todo o processo digestivo e até morrendo. Então, várias aves encontradas mortas, quando são abertas e analisadas, né, geralmente por veterinários, biólogos, são encontrados plásticos, chicletes, lacres de garrafa, é muito comum, e uma infinidade de coisas que as pessoas simplesmente jogam na rua sem imaginar aonde aquilo vai parar, né, no papo de quem aquilo vai parar. Então, lixo é um problema sempre. O que você acha de aves em gaiola, mesmo compradas de forma legal? Eu acho que a gente não deve incentivar as pessoas a ter ave em gaiola. Mas se ela quer muito por algum motivo, e como tem essa história cultural, ela por alguma razão quer ter uma ave, que ela compre de maneira legalizada e não contribua com o tráfico de animais. Vamos tentar então finalizar o programa com coisas boas. A observação de aves pode incentivar alguma coisa na conservação delas? Sim, totalmente, né? Quando você mostra para as pessoas, através da observação, as aves que tem na cidade dela, no país dela, quer dizer, até as aves que tem no mundo de uma forma geral, façam com que as pessoas valorizem isso. Então, de uma maneira indireta, acabam ajudando aí na conservação, divulgando, protegendo, querendo que as aves permaneçam bem. Dá para observar aves na cidade de São Paulo ou em outras cidades, mas cidades grandes? Sim, como as aves, como você mesmo disse, as aves estão em todos os ambientes, ocupam todos os habitats, né, disponíveis, desde de ambiente natural até cidades. Você pode observar aves na sua casa, no seu bairro, em qualquer área, desde que você tenha interesse, né, e busque informações sobre elas. Quais as principais dicas que você dá para quem quer começar a observar aves? Eu acho que é importante comprar um binóculo, que isso é fundamental para quem quer estudar aves. Comprar um guia de campo com as aves da sua cidade, do seu bairro. Então, hoje existem vários guias de campo aí disponíveis em vários lugares para você comprar. E ter a vontade, né, o interesse em sair para a rua e sair para o seu bairro, para a sua cidade, procurando esses animais. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí aves em lugares que vocês jamais imaginavam que teria. Gostaria de agradecer sua presença aqui. Legal, eu que agradeço poder participar do seu programa, poder falar para as pessoas aí um pouco das aves, né, e chamar atenção para tantos problemas e que as pessoas passem a observar aves agora aí com os fiscais da natureza. Legal, obrigada. Para quem gostou do programa, é só entrar no site fiscaisdanatureza.com.br. Você assiste esse e outros mais também muito bons. A gente tem o Twitter, twitter.com/fiscais ou o Facebook dos Fiscais da Natureza. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.